Olá, Luiz, que bom que você está aqui. Bom dia. Bom dia, obrigado. Que palavra generosa. Eu vou gravar Bom essa dia, tua Luiz. introdução. Né? Os jogadores não gravam aqueles DVD. Antigamente eram os DVDs, agora são essas sínteses das boas jogadas, né? Então eu vou gravar essa sua introdução. Bom dia, Ana. Bom dia, Rebeca, Mauro e amigos e amigas da comunidade que nos acompanham. Antes de falar do tema da segurança pública propriamente dita, vamos falar da segurança do Estado? Queria uma avaliação sua sobre o que está rolando nessa área aí de ABIN, as investigações da Polícia Federal, né, desse Estatuto da Segurança do Estado brasileiro. Talvez agora o Lula tenha uma terceira chance de subir a rampa, de assumir o poder, uma terceira posse do presidente Lula nessas áreas especificamente dramáticas, né, que são aquelas associadas ao uso da força por delegação da soberania popular, quer dizer, as Forças Armadas, a ABIN, polícias, etc. Porque, inicialmente, o presidente foi muito tímido, né, na apropriação desse espaço. Talvez não, certamente porque nem conhecia o terreno, tinha de fazer avaliação da correlação de forças, identificar quem tinha compromisso com o bolsonarismo, além dos evidentes, isso exigia cautela para não também promover injustiças e não criar condições de riscos para a própria governabilidade, porque o pessoal que, se não atuar de acordo com os parâmetros legais, normativos, pode criar problemas muito sérios, esses dossiês apócrifos, acusações impróprias, manipulação de informações. É uma área chave, uma área muito delicada, muito sensível. Ela não teria, de forma alguma, esse impacto se cumprisse seu dever constitucional ou legal, mas se há essa transgressão aos limites, essa é uma área perigosa, cujas armas são potentes politicamente, digamos assim. Então, era natural que houvesse algum cuidado. O Luiz Fernando Corrêa, o Luiz Fernando Carvalho, né, que é o delegado da Polícia Federal, que já foi secretário nacional de Segurança Pública, que é diretor-geral da ABIN, é uma pessoa séria, com uma trajetória conhecida, ligada, inclusive, ao presidente Lula desde a primeira campanha, da primeira vitoriosa, lá em 2002. E, enfim, é uma pessoa competente e respeitável. Então, me parecia que nós não teríamos de passar pelo que estamos passando. Mas eu não sei por quê, dificuldade, provavelmente, do próprio Luiz Fernando no interior da ABIN. O fato é que não houve a exoneração, o afastamento de figuras ligadas ainda às tramas fascistas bolsonaristas. E agora a Polícia Federal pode ser até que, bom, não vou especular aqui, mas às vezes a direção-geral espera a intervenção externa para alterar o balanço interno de forças e ter, então, possibilidade de um protagonismo mais ativo, né? Pode ser até que isso aconteça. Provavelmente, o Luiz Fernando tenha conversado com o presidente ao longo desse tempo, feito avaliações compartilhadas com ele. O fato é que agora isso nos dá essa intervenção da Polícia Federal, judicialmente autorizada, etc., no bojo dessa investigação tão importante, talvez a investigação mais importante, né, sobre a urdidura, como diria meu avô, o engendramento do golpe. É disso que se trata. Não é? Nós não estamos mais ali naquela feira de horrores do varejo do 8 de janeiro, em que peixes pequenos são auto-identificados, né, com os selfies, daquela história toda, em que há essa punição desde o 8 de janeiro, quando houve aquela celebração. Alguns discursos incisivos e muito positivos apontavam ou reforçavam o compromisso de ir às fontes das articulações golpistas, não apenas, inclusive, dos financiamentos, dos financiadores, mas os agentes políticos, que, afinal de contas, foram decisivos e que, evidentemente, estavam no Palácio do Planalto. E a ABIN foi, provavelmente, tudo está indicando, um mecanismo fundamental
para a textura dessa trama. E agora nós temos, então, o tumor sendo lancetado, e eu espero que essa seja uma oportunidade de uma virada na ABIN, né? E mais do que isso, que se subam os degraus, né? General Heleno até o Bolsonaro, porque isso tudo aconteceu, a gente sabe, sob orientação política e com perspectivas muito nítidas, não apenas a proteção dos filhos contra processos, etc., mas, sobretudo, com a criação de uma verdadeira bateria de ataque para essa infantaria virtual e na perspectiva de demolindo os adversários que se mostrassem mais resilientes, né, enfraquecendo-os e ampliando as forças na direção de um golpe. Isso que eu acho que vai, bom, pelo menos é a minha expectativa, que isso venha a ser deslindado e a partir daí talvez haja a possibilidade de que o governo tome posse mais plenamente, já que abdicou das Forças Armadas e, em parte, da segurança pública até agora, né? Antes de você entrar, Rebeca, só uma informação: era para estar sendo um diálogo hoje entre Luiz Eduardo Soares e Benedito Mariano. Mas Benedito Mariano não veio virar mais adiante, porque hoje, nesse exato instante, ele está se reunindo com o Felipe, o prefeito de Diadema, e deixando o cargo dele de secretário municipal de Segurança e Defesa Cidadã, porque ele vai assumir a coordenação da área de segurança da campanha de segurança pública, claro, da campanha de Guilherme Boulos em São Paulo. Então, um quadro importantíssimo para a campanha do Guilherme Boulos, ele que já tinha sido coordenador do tema da segurança pública na campanha do Haddad ao governo do estado. Então, está explicada aí a ausência do queridíssimo Benedito Mariano. Rebeca. E é uma grande notícia, né, Mauro? Claro. Saber que o Benedito Mariano vai assumir essa posição na campanha do Boulos, que é uma campanha-chave para o futuro da democracia no Brasil. E ninguém melhor do que o Benedito Mariano para tocar essa área. Ele tem muita experiência e é um dos coautores dos projetos mais ousados nessa área. E, então, toda a sorte lá para o meu amigo, nosso amigo Benedito Mariano. Ótimo. Antes da minha pergunta, deixa eu só registrar esse superchat aqui da Ana Lúcia sobre a incursão da PF na casa dos Bolsonaros. Ela posiciona aqui que o Eduardo Bolsonaro disse que pagava o aluguel da casa no Lago Sul que Alan dos Santos morava e fazia o tal do terça livre. Ela traz aqui para a gente mais esse contexto. Luiz, eu gostaria muito também de uma projeção sua sobre a pasta da segurança pública agora sob direção do Ricardo Lewandowski, né? Ele assume hoje essa pasta e também o balanço que você faz do governo Dino, né? Na gestão do Ministério da Justiça. Rebeca, sobre o futuro ministro, vamos dar tempo ao futuro, né? Para que ele apresente suas propostas, particularmente na área da segurança pública. Então, eu estou otimista com a expectativa, né, de que haja passos importantes. Ele tem todos os créditos para isso. Então, eu, no momento, só posso torcer, não houve ainda tempo, claro, dele apresentar planos, etc. Eu desejo, espero, e tenho boa convicção de que ele não seguirá uma trilha perigosa, que é aquela de confundir o Ministério da Justiça e, particularmente, a Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, como uma espécie de instância policial, buscando um protagonismo análogo ao que seria típico da polícia, de atuar na ponta, de nomear grandes criminosos, inimigos número um, e de formular um discurso todo ele orientado para o confronto com a criminalidade, o crime organizado, etc. Isso significa, primeiro, uma espécie de promessa que nasce morta, que está condenada à frustração, porque a Senasp não se inscreve nesse campo, não tem
recursos e meios, nem autoridade suficiente para a ação policial propriamente. Isso, inclusive, criaria tensões com as instituições da área que demandariam autonomia, respeito às suas respectivas autonomias, etc. Então, de um lado, isso seria frustrante. E, por outro lado, isso acabaria negligenciando a grande responsabilidade do governo federal, particularmente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na área de segurança, que seria pensar e agir nos fundamentos, nas estruturas organizacionais, na definição das linhas, das políticas nacionais, e podem, evidentemente, ter impacto na ponta, mas sob mediações diversas. Então, o primeiro ponto é apresentar ao país e discutir com o país um diagnóstico que seja consistente e, derivando dessa análise do diagnóstico, uma agenda objetiva, com propósitos de curto, médio e longo prazos, etc., em áreas distintas, nas áreas de reforma institucional, com todas as dificuldades que há, mas o país precisa contemplar horizontes prospectivos, horizontes futuros, e também dos embaraços que se dão no terreno, nas diversas áreas e questões. Então, nós sabemos que não há muito a avançar, porque o Congresso é hegemonizado pela direita, né, e inclusive com forte presença do bolsonarismo. Nós sabemos como é que o Congresso está agindo para constranger sempre o governo federal, chantageá-lo, etc. Sabemos que a mídia corporativa tem agido nesse sentido e, portanto, é muito difícil que uma pauta mais ousada possa ser, nesse momento, posta em circulação. Mas acho que é preciso assumir uma dimensão de protagonismo político na área de segurança pública. Quais são as nossas grandes questões, o que o Brasil historicamente não enfrentou e tem de enfrentar, não vamos fazê-lo agora, isso exige mediações. Como vamos construir coletivamente tudo isso? Não é possível, não é aceitável a preservação da situação atual. É preciso reconhecer o fracasso dramático, que pesa, sobretudo, sobre, a gente sabe, jovens negros que são vítimas de um verdadeiro genocídio nos territórios vulneráveis, mas que atinge a sociedade em seu conjunto, com reverberações distintas em áreas diversas. Não é aceitável conviver com quase 50 mil crimes letais intencionais por ano. Não é possível. Não é possível manter esse encarceramento feroz em grandes proporções, o que torna o Brasil o território da terceira população carcerária ou penitenciária do mundo. Nós hoje temos 832 mil presos ou pessoas cumprindo pena e cerca de 700 mil encarcerados. E temos essa população que, é sempre bom dizer, é a que tem crescido mais velozmente em todo o mundo desde 2001. Não é possível continuar com isso. Quem está sendo preso, sobretudo, a gente sempre diz isso, mas é preciso insistir, são os pequenos varejistas do comércio das substâncias ilícitas, que não usam armas, não são violentos, não têm ligação com organização criminosa, mas condenados a 5 anos em regime fechado, em unidades prisionais que são comandadas pelo crime organizado, terão necessariamente de render-se ao crime organizado em troca da defesa da sua própria vida, da sua sobrevivência. Isso implica a criação de laços, de vínculos que fortalecem o crime organizado e ao custo da destruição da vida de jovens que não eram violentos, nem propriamente criminosos profissionais, destruindo também as suas famílias, atingindo as suas comunidades. Isso é um desastre, isso é uma tragédia. Dizer isso ao país com todas as letras. Como é que você muda isso? Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que isso é inaceitável, que é preciso mudar. Se houvesse reconhecimento, é como no alcoolismo, né? Os AA nos ensinam isso. Ponto número 1 para qualquer terapia, para qualquer esforço de mudança, é você estar disposto a reconhecer que assim como está, não dá. Qual é o segundo passo? Bom, vamos buscar um consenso mínimo entre democratas de várias perspectivas. Aí entram os liberais que mereçam esse título com justiça, aqueles que supostamente defendem
a legalidade constitucional, inclusive os conservadores que não aceitem torturas, humilhações, mortes que sejam provocadas por ações policiais simulando confrontos e inspiradas assim, nesse impulso da execução extrajudicial. Então, há no país uma possibilidade, essa não é uma pauta de esquerda, é nossa também, evidentemente, é uma pauta de respeito humanitário, antigenocida, não é? Então, antirracista. Essa pauta apresentada de forma nítida, transparente, ela pode, de fato, começar a provocar uma mudança. Nós vamos ter que discutir política de drogas. O governo Lula pode trazer isso? Não, essa também é uma pauta legislativa, mas o protagonista político tem seu papel, sua responsabilidade. Esse é o momento em que a correlação de forças permite isso, nas vésperas de eleições municipais. Eu sei que não, mas há atores que podem cumprir esse papel e há um debate público a ser enfrentado, há horizontes, né, de avanço possível. Nós não vamos avançar se nós nos perdermos no taticismo, quer dizer, ficarmos sempre buscando as vitórias nas eleições subsequentes, sem norte, sem rumo estratégico. Vamos para onde? Quais são os pontos? Então, eu acho que o Ministério da Justiça pode ser o espaço da afirmação do momento de verdade para que uma reconciliação possível mais adiante possa ser construída. Não é? Então, espero que o ministro avance nessa direção e não busque a competição ali na ponta com as ações policiais, o protagonismo policial. O ministro Dino deu uma bela contribuição, eu encerro, só mencionar isso, ele deu uma contribuição importante, ele foi decisivo ali, assim como o Capelli, né, em 8 de janeiro, nós temos de reconhecer as virtudes de ambos, a sua firmeza democrática naquele momento. O enfrentamento do armamentismo foi importante também, os esforços feitos no sentido de desmontar a legislação bolsonarista que foi criando condições, inclusive, não só para o aumento da violência, mas para o golpe no Brasil, com aquela flexibilização no acesso às armas. E eu acho que, a partir daí, o ministro teve, claro, dificuldades, porque o governo tomou uma decisão política, que eu não creio que tenha sido, de modo algum, do próprio Dino, a decisão de não entrar na seara de segurança pública à vera, como nós diríamos, né? Andando entre cristais, procurando evitar aí associar-se demais ao tema, porque ele é sempre fonte de desgaste, mas, infelizmente, o tema se afirma, se impõe por sua dramaticidade e acaba fazendo com que os atores políticos corram atrás, então, de soluções que muitas vezes são improvisadas, ad hoc, contingentes, com problemas que apenas dificultam depois o caminho, né? Eu acho que o ministro pagou o preço dessa decisão política do governo federal, mas ele deu uma contribuição importante. Luiz, fala, Rebeca. Luiz, vou ter que pedir, infelizmente, com muita tristeza, para que você responda rapidinho, porque a gente adora te ouvir e aprende muito com você. O Juari Carvalho, ele pede, Soares pode avaliar a transformação de guardas municipais das prefeituras em polícias municipais? Isso está espalhando rapidamente pelo país. A formação é péssima e há um grande mercado oculto nisso. Ele afirma aqui. Olha, Juari, essa é uma questão muito importante, de fato. Na nossa luta pela desmilitarização da segurança pública, nós falávamos nós, porque não é um plural majestático, é que somos um conjunto de pessoas, pesquisadores, profissionais, ativistas, etc., que falamos disso há décadas, e chamando a atenção para exatamente esse ponto das guardas municipais, que elas começaram a proliferar em função da pressão popular sobre prefeitos. Eles acabaram, então, criando pequenas polícias militares. Não, eu não posso generalizar a crítica, mas isso foi o que predominou.
os prefeitos sob pressão popular para dar uma resposta na falta de uma política municipal mais inteligente, sistêmica, orientada para a prevenção, etc., eles acabaram criando símiles, imitações de polícias militares. Polícias militares em desvio de função e numa escala diminuta, numa escala local. Assim como as polícias militares imitam o exército e acabam sendo o exército em desvio de função. Então, nós tínhamos uma duplicação no desvio de função. E nós sempre defendemos que os municípios passassem a integrar o Sistema Nacional de Segurança Pública de fato, o que não está previsto na Constituição, e passassem, então, a assumir responsabilidade e aproveitassem a oportunidade para criar polícias de outro tipo, polícias integradas, não militarizadas, que não fossem só ostensivas, cumprissem um ciclo completo, como nós dizemos, também para o trabalho investigativo, com limitações próprias ao território, com uma certa distribuição, divisão de tarefas com as polícias estaduais, etc. Isso exigiria, evidentemente, a remontagem da arquitetura nacional de segurança pública, de toda a arquitetura definida lá no artigo 144, que é um desastre porque correspondeu à vitória da ditadura, impondo, ao processo democrático limitações e a fixação, congelamento das estruturas forjadas na ditadura. Então, o que aconteceu? Nós não alteramos a arquitetura institucional da segurança pública e, com isso, o município continuou negligenciado. O processo anda, porque o processo é vivo, responde às dinâmicas sociais, etc. Os prefeitos foram multiplicando essas guardas municipais e nós fomos perdendo a oportunidade de ter ali polícias municipais, sim, mas de outro tipo. O que nós estamos tendo, e foi sancionado com uma legislação infraconstitucional, é, de fato, a réplica do que nós temos no Estado. E isso é muito preocupante, me parece o agravamento do problema. Né? Perfeito. É isso aí. Não quer dizer, Rebeca, só um complemento, não quer dizer que não haja guardas municipais no Brasil com outras orientações, mas elas não são exceções, e que não haja excelentes profissionais aí no município, inclusive pensando nesse sentido crítico. Um exemplo exatamente é a Diadema do nosso Benedito Mariano, né? Um exemplo clássico, é uma referência para todo o país, que é o que ele chama de uma política de polícia de aproximação, né? Está junto, está perto, está nas comunidades, está conversando, está dialogando, está ali, está pertinho, que é o que ele defende como um projeto para as polícias militares. Pois bem, hoje não deu tempo de falar, porque acabamos invadidos aí por essa temática da ABIN, com um tema que eu gostaria muito de conversar com o Luiz Eduardo, que é a questão das milícias lá do Rio de Janeiro e desse processo, como é que ele vai se espalhando pelo país. Mas já fica marcado o nosso próximo encontro, Luiz. Vamos mergulhar nesse tema das milícias. Bom, sempre esse tema é urgente, mas ainda mais agora, depois dessa informação não confirmada, é importante sempre dizer, que um dos protagonistas, um dos personagens principais desse universo das milícias no Rio de Janeiro, ao clã Brazão, seria o responsável, o mandante da morte da Marielle. Então, nós vamos voltar a esse assunto no próximo encontro com o Luiz Eduardo Soares. Obrigado, Luiz. Boa semana. Obrigado a vocês, Mauro, Rebeca. Abraços a todos e todas. Um abraço, querido. Obrigada.